Deputados bolsonaristas foram avisados, né, e precisam tomar aí uma posição. Tanto o Valdemar Costa Neto quanto o próprio Bolsonaro já estão cientes aí com a prisão acelerada e a coisa ficando um tanto mais complicada. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro que, de certo modo, tem se complicado cada dia que passa e nós vamos comentar com um pouco mais de detalhes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação dos deputados bolsonaristas que estão literalmente em pânico e desesperados. Essa que é a realidade, você vai saber qual é o real e verdadeiro motivo. Não só a bancada do PL, né, que está literalmente desesperada e tomou uma atitude, né, grotesca e, de certo modo, violenta, mas também Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Já mencionei que eu sou o Cláudio, seja muito bem-vindo. Se possível, já deixa um like aí e vamos falar sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, que, de certo modo, tem partido para cima de forma draconiana, de forma dura, contra esse pessoal bolsonarista e, consequentemente, tem colocado aí um medo, um pânico, um terror neles, né? Essa que é a realidade. Bem, praticamente tudo começou, em especial, quando uma grande parte aí dessas pessoas, né, como Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e os deputados bolsonaristas, decidiram aí, literalmente, né, ou vamos colocar aqui, supostamente dar um golpe de Estado, pelo menos, né, uma tentativa de golpe de Estado. Aí a casa caiu, porque esse pessoal, eles foram, né, pelo menos a grande massa aí, eles foram, né, presos lá no dia 8 lá de janeiro, a coisa ficou um tanto mais complicada, Bolsonaro saiu daqui do Brasil e foi para um outro país, essa que é a realidade, e a coisa ficou difícil, em especial para aquelas pessoas lá do 8 de janeiro. Isso, né, consequentemente, ou pelo menos aí tem, vamos colocar, envolvimentos, né, de supostos deputados, como o deputado Carlos Jordi, tá? Pelo menos é o que foi veiculado e está aí literalmente na mira do ministro Alexandre de Moraes. Então, esses caras tentaram dar um golpe de Estado, não deu certo, já tinha um outro problema que era a questão do ramagem que está aí, né, envolvido, né, diretamente ou indiretamente na questão da BIM paralela. Então, o Alexandre de Moraes também cismou e literalmente partiu para cima também do ramagem, tá? A BIM paralela, não sei se você sabe, mas é o que consistia, é que os caras estavam investigando de modo não aleatório, mas todas aquelas pessoas que estavam aí contra o Bolsonaro, ou pelo menos, né, professores, juízes, né, advogados, enfim, a coisa ficou um tanto mais que difícil e o ramagem, na tentativa de defender o Bolsonaro, né, partiu para cima e começou a investigar toda essa situação. Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e não é bobo nem nada, já tem muita experiência nessa situação, né? Partiu para cima e definiu aí, ou pelo menos autorizou um inquérito, uma investigação das milícias digitais e também, consequentemente, né, sobre essa BIM paralela. E falando sobre a situação aqui das milícias digitais, né? Tudo isso aí, gente, preocupa Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, e vocês vão saber o porquê. Falando sobre a situação também, né, das milícias digitais, que foram aquela situação onde os caras começaram a disseminar, né, de modo aí, né, sistemático, constantemente, né, veiculação ou matérias falsas, essa que é a realidade, partindo aí para cima, né, para tentar desestabilizar o país. Alexandre de Moraes, de novo, partiu para cima dos deputados, né, e foi de forma, né, agressiva e autorizou aí um inquérito. Então, uma investigação sobre esses caras. E aí tem Carla Zambelli, né, que é deputada, tem Carlos Jordi, Ramagem, todo esse pessoal, pelo menos está aí na mira, ou estão na mira do ministro Alexandre de Moraes. Essa aqui é a realidade e a coisa ficando um tanto mais complicada. Dito isso, vocês estão sabendo aí que há todas essas investigações, tem a situação lá das joias, né, também que compromete não só os bolsonaristas de modo geral, por isso que eles estão tramando, ou pelo menos partindo para cima do Alexandre de Moraes e atacando de forma agressiva, de uma forma significativa. Tá, enfim, tem a situação da BIM paralela, que tem o ramagem envolvido, tem a situação do golpe de Estado, pelo menos do suposto golpe de Estado, que tem aí o Carlos Jordi envolvido, e, de certo modo, as milícias digitais para tentar desestabilizar o país de modo geral. E aonde que entra o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, que ficou literalmente desesperado em tudo isso, tá? O Bolsonaro, você sabe que ele está aí, pelo menos, vamos colocar aqui supostamente, na linha de frente, né, sobre a questão do golpe de Estado. Então, ele, na teoria, seria um dos caras que, vamos colocar aqui supostamente, está diretamente ligado a isso e seria um dos maiores beneficiários. Então, esses caras, todos esses caras, a bancada do PL, com mais de 100 deputados, ou pelo menos aí, no mínimo 100 deputados, é a maior bancada. Esses caras aí
todos eles estão, de certo modo, tramando e partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes com literalmente, tentando dar um checkmate no Alexandre de Moraes, tá? Mas antes disso, é importante lembrar e é importante falar que o Valdemar Costa Neto também está envolvido nessa situação. Então você vê que tudo isso está ligado. Os caras querendo derrubar o Alexandre de Moraes, o Valdemar Costa Neto também, porque o Valdemar Costa Neto está, né, pelo menos o partido dele seria aí que estava utilizando a máquina pública para tentar desestabilizar o Brasil. Então o Valdemar Costa Neto foi investigado e praticamente ativou aí o modo desespero e falou para os deputados, ó, não tem uma outra opção, aqui a gente simplesmente vai ter que partir para cima de um cara, e esse cara é quem? Alexandre de Moraes. Esse cara está nos impedindo. E a maneira que a gente tem de derrubar, ou pelo menos de tirar ele do radar e fazer com que o Bolsonaro e até mesmo o próprio Valdemar Costa Neto e todos esses caras que estão envolvidos aí no inquérito das fake news, rachadinha, eu não vou nem falar de rachadinha, mas inquérito das fake news, a BIM paralela, né, golpe de Estado, a única maneira de impedir é tirando esse cara aqui da jogada. E como é que a gente vai tirar ele da jogada? Bem, o Valdemar Costa Neto até tentou, né? Foi lá, de certo modo, pelo que foi informado, saiu aí nos jornais do Globo, né? Em todas as redes sociais, pelo menos na mídia, né? Na grande mídia, na mídia de tradição, que o Valdemar Costa Neto deu uma conversada com o Temer para ver se, de certo modo, o Temer poderia, né, marcar com o próprio Alexandre de Moraes, mas não deu certo. Então, a única maneira que tem e a única maneira que resta é tirar o Alexandre de Moraes. Tá, e como vai tirar o ministro do Supremo Tribunal, a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, né? Tem aí, todos eles são, né? Tem um papel fundamental. Como é que você vai tirar esses caras de cena e impedir que faça qualquer investigação? Uma coisa que seria um remédio, né? Que é, de certo modo, previsto na própria Constituição brasileira de 1988. E lembrando, tem várias constituições, mas a última é a de 1988, seria um remédio aí político-jurídico, seria um impeachment, ou seja, afastar de vez o Alexandre de Moraes de toda essa situação aí e colocar ele para fora do Supremo Tribunal Federal. O Valdemar Costa Neto, junto, né, com a grande parte aí dos deputados do PL, estão utilizando essa, como é que eu posso mencionar para você? Essa estratégia, né, que seria para poder derrotar de vez e dar aí, literalmente, um cheque mate no ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que fica é, será que realmente vão conseguir? Eu acredito que não, né, e ainda digo mais, uma parte desses deputados aí é bem provável que serão responsabilizados, porque como já mencionei aqui várias vezes, eles não estão acima do interesse público, que é a questão lá do princípio implícito no artigo 37 da Constituição de 1988, aonde o povo, a supremacia do interesse público, ou seja, né, o interesse coletivo é maior do que um interesse de 10 deputados. O Brasil não pode ficar abaixo disso. O que esses bolsonaristas, de modo geral, estão aí tentando, de modo ensandecido, é colocar o Brasil abaixo deles e eles acima do Brasil, né? Tanto não só eles, mas com o Valdemar Costa Neto e o próprio Bolsonaro. Eu acredito que não vão conseguir, porque se esses caras conseguirem essa façanha, aí pode literalmente, né, dizer que o Brasil está fragilizado e derrotado e debilitado literalmente. Olha, a situação ela se complica, porque o Alexandre de Moraes é um cara que entende muito de Constituição, até porque se não entendesse, não estaria lá no Supremo Tribunal Federal, e eu acredito fortemente que eles serão punidos e devem ser punidos, porque, né, não adianta prender aí o Joãozinho da esquina por conta de uma pipoca e deixar os caras que tentaram desestabilizar e quebrar o Brasil e parar de vez soltos para cima e para baixo com a anistia. Bem, os caras estão lutando aí, né, para ter o impeachment do Alexandre de Moraes. É o 23º impeachment dele que eles tentam lá, mas bem provável que não vão conseguir. Né, 75 deputados do PL já estão na mira aí do Alexandre de Moraes e a casa literalmente está caindo para eles. E eles não têm uma outra opção a não ser fazer isso, né? Fazer aí impeachment, impeachment, impeachment e não lutar pelo povo, não lutar por uma saúde, por uma educação, economia e dentre outras situações, assuntos extremamente relevantes. Ó, acredito que serão responsabilizados. Alexandre de Moraes não está de brincadeira, né? E não só o Alexandre, mas outros ministros lá do Supremo Tribunal estão trabalhando aí constantemente e vão colocar esses caras literalmente na jaula, que é onde é o local, independente de direita, extrema-direita ou de qualquer partido que seja, que se colocar acima do Brasil, esses caras têm que ser responsabilizados, independente de qual partido quer que seja. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado. Comenta aí, né? Você acha que esses caras vão conseguir
né, de certo modo, decretar o impeachment do Alexandre de Moraes? Ou ele... Coloca aí, sim ou não? É isso. Valeu, obrigado.